Bom dia para quem começou com o primeiro cafezinho do ano. Hum, Mora um cachorrinho aqui, tora um passarinho ali. É a gente começando o nosso ano e eu fiquei com uma vontade danada de falar com vocês hoje. Acordei com aquele negócio assim, meu Deus, que vontade de falar com a galera. Vontade de falar com vocês sobre esse início de processo, esse novo momento, essa nova história. Então eu vou tocar o nosso sininho abençoado e lindo, maravilhoso, que vai começar a ser esse agora, para estrear o nosso ano, porque eu quero falar com vocês uma coisa que eu já falei 3 vezes nos últimos dias, mas que eu fiquei com vontade de deixar registrado no Café com Luffy para que a gente possa assistir quantas vezes forem necessárias. Respira fundo. E chama boas energias para esse ano. Chama boas energias para sua vida, para sua família, para você, para a saúde que você tem, para as realizações pessoais, profissionais, espirituais que você espera. Na sua concentração, no seu momento, agora eu toco esse sininho para abrir para a gente esse ano. Que lindinho o sininho, gente, novo, coisa mais fofa do mundo. E sério, eu tô falando pra vocês, eu não ia gravar até sei lá que dia de janeiro, mas aí eu peguei, acordei hoje, já tacado, e aí, ó, ainda com a decoração de pedras aqui do nosso momento de fim de ano, do meu aniversário ontem, agradecendo todas as mensagens maravilhosas que vocês passaram. E por causa dessas mensagens, eu quero dizer para vocês que por causa dessas mensagens que eu li, eu fiquei muito emocionado com as coisas todas que vocês disseram e da importância que foi o nosso ano juntos, né? Da força que nós nos demos, né? Porque é sempre assim no plural. Deixa eu ver se eu consigo ficar assim, ó. Não, é sempre essa força assim no plural, né? Nós nos demos essa força, etc e tal. Então, o que acontece nessa história? Eu queria repetir uma história que eu contei para vocês nos últimos dias agora do ano, mas que é muito importante que fique frisado aqui para que você possa escutar quando você quiser, tá? Que é aquela história de a gente ter ido para o Nepal, em Katmandu, com um guia maravilhoso. É uma viagem online que a gente fez. E numa visita desse templo, de um dos templos que eles têm lá, que são vários templos budistas, e eu descobri que existem várias vertentes budistas lá dentro, então é muito interessante. Num desses ele estava falando sobre a roda da vida, que é o princípio básico do budismo lá. E a roda da vida fala sobre esses momentos que a gente passa, os momentos que são difíceis, os momentos que são desafiadores, que são, na verdade, determinantes para que a gente se entenda, para que a gente realmente encontre a nossa força interna, para que a gente possa seguir em frente. E essa roda da vida, ela tem os momentos ruins, mas ela também tem os momentos que você cresce, você vai para o lado bom, né, da história. É muito interessante, é muito complexo, é muito de uma sabedoria muito interessante, milenar. Isso é a gente lá naquele templo falando sobre a importância de aceitar e se harmonizar com a impermanência da vida. A impermanência da vida nos diz o quanto a vida está em constante movimento. A vida está em constante movimento. Isso eu já falei várias vezes aqui no canal para vocês, né? A gente já tomou café várias vezes falando disso. E esse movimento da vida, essa impermanência, você vê uma coisa milenar sendo ali naquele templo pintado, sei lá quantos anos atrás, ensinamentos budistas de muitos e muitos e muitos anos, falando sobre a nossa harmonia em aceitar que às vezes uma coisa é assim, depois ela é assim, depois ela é assada, depois ela vai indo, e esse movimento que é inevitável, pois a vida é impermanente. Quando eu penso nisso,
eu penso nisso tudo que nós vivemos juntos, nessas transformações que foram acontecendo, né? Nessas coisas que nós fomos pegando e tentando fazer o melhor que a gente conseguia, e é isso que a gente precisa continuar fazendo na vida fora, né? Porque a gente sempre vai tentando fluir na maior e mais pura harmonia e sintonia com o que é inevitável, que é a transitoriedade da vida. E nesse caso, ele falou de uma coisa muito importante, é por isso que eu quero deixar registrado aqui, que sobre a história de para nós continuarmos, que hoje é dia 1º de janeiro, e nós vamos continuar, e vamos continuar, e vamos continuar, porque isso é viver, precisamos transformar. Para continuar, precisamos transformar. Ou continuação significa transformação. Então é exatamente isso, é a transitoriedade, a impermanência da vida, e que para continuar a gente vai se transformando e seguindo. Quando a gente aprende isso, a gente entende que não adianta ficar resistente, pé duro ali, tipo, não mudo, não saio, não faço, não sei o que, e quero que seja tudo como sempre foi, e aí você perde o fluxo da coisa. E aí, de repente, você poderia encontrar caminhos novos, onde você ia brilhar e ser mais feliz, etc. E nessa mesma visita do templo, e que eu estava aqui pensando, porque não sai da minha mente isso, porque eu achei tão linda essa analogia, essa história, que tinham dois veados, assim, ó, um de frente pro outro, assim, sabe? Deitadinho, assim, ó, né? Então, tinha um assim e outro aqui assim, e aqui no meio um símbolo grande deles, eram estátuas, tá? Não eram pinturas, não, apesar de o templo ser todo pintado. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, nossa, o que será que é isso, né? Porque a gente vê essa história deles o tempo inteiro, eles são fortes, estão olhando para a cara do outro assim, né? Aqueles dois assim. E de repente ele começou a contar sobre essa história, e que eu já contei no ao vivo para vocês, mas vale a pena a gente deixar sempre guardado aqui. O que acontece com esses servos? Eles estavam sentindo um perfume maravilhoso de almíscar. É a lenda, lógico. E aí eles sentiam aquele perfume maravilhoso, eles tinham esse perfume deles, exalava deles. Eles eram animais mágicos, né? Animais místicos, que exalavam esse perfume de almíscar. Mas eles não sabiam que eram eles que estavam exalando isso daí. Eles estavam, na verdade, percorrendo a floresta inteira, eles corriam atrás desse perfume, eles corriam atrás do perfume, eles atravessavam os rios, subiam as montanhas, entravam debaixo das pedras, eles ficavam encantados com aquele perfume maravilhoso que só trazia coisas boas para eles. Então eles gostavam tanto que eles ficavam correndo para descobrir de onde vinha esse perfume. Então eles eram esses animais em busca desse perfume. Só que eles não se tocavam que eram eles que exalavam esse perfume. Isso era uma característica deles. Era deles exalar esse perfume. E eles sentiam, sem saber, que eram eles que faziam toda aquela maravilha daquele perfume, né? E essa analogia é muito interessante, porque se a gente traz para a nossa vida, a gente está sempre em busca de achar onde, achar quem, achar outro responsável, outro culpado, ou a minha vida não vai para frente porque fulano não me ajuda, fulano não me dá apoio, ou porque eu nunca consegui isso, ou porque não dá aquilo, ou porque se eu tivesse isso daria certo, se eu tivesse aquilo daria certo. Ou seja, todos nós temos isso, né? Todos nós, eu incluso. A gente sempre tem essa história de tentar procurar a famosa grama do vizinho é mais verde, ou a história que o outro cara tá fazendo é melhor que a minha, ou eu poderia ter feito melhor porque não sei o que lá, não sei o que lá. Então a gente acaba entrando numa grande história de busca pela floresta do outro, sem entender que a verdadeira chance e o verdadeiro poder que você tem de se destacar, de ser feliz, de achar o seu caminho, de
fazer realmente as coisas funcionarem para você estão justamente quando você aceita o teu perfume pessoal, quando você aceita que o que você é o que realmente te encanta. O que você é o que realmente vai te mostrar o caminho. O que você é de verdade é que vai destacar todos os seus, as suas características, seus talentos, sua verdade, sem olhar para o outro querendo ser o outro, sem olhar pro negócio do seu próximo, sei lá, e ficar querendo fazer a mesma coisa ou tentar imitar a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo tipo de postagem, o mesmo tipo de ação, etc e tal. Então, eu fiz questão de hoje, no dia 1º, deixar gravado até para mim, para eu poder assistir várias vezes isso, essa história de que nós somos como eles, exalando perfumes maravilhosos, mas correndo pela floresta tentando saber da onde vem, porque a gente não acredita que aquilo que é tão maravilhoso poderia estar vindo da gente mesmo. E está. Que essa seja uma mensagem muito legal para você nesse primeiro dia do ano, para que sirva para todos os anos e para todos os dias das nossas vidas, para entender que nós temos de dentro aquilo que a gente quer ver manifestado fora. É uma forma diferente de falar, uma coisa que eu sempre falei para vocês diversas vezes, né? Mas que agora me pegou de jeito quando eu vi num templo em Katmandu, no Nepal, em coisas antigas, dos ensinamentos milenares do Buda, para de repente a gente entender que a gente está falando uma coisa muito coerente e que vale a pena a gente aceitar e fazer acontecer na nossa vida. Bom dia para vocês nesse Café com Luffy do dia 1º de janeiro de 2021 para marcar a nossa história, para que a gente seja feliz, com saúde, uns com os outros, ajudando numa empatia que gera uma luz, e essa luz é que mostra o caminho que a gente precisa encontrar. Tá bom? Eu amo vocês demais, gente. Muito obrigado por a gente estar junto, viu? Felicíssimo ano novo para todo mundo. Valeu!